Olá, meu querido aluno Referência, seja muito bem-vindo de volta ao canal do Referência Curso Preparatório. Hoje vamos aqui encerrar nossa série de vídeos sobre colaboração premiada, ok? Hoje vamos falar sobre procedimento na colaboração premiada. Não vamos exaurir o tema, vamos falar objetivamente sobre isso. E se você não assistiu os vídeos sobre o conceito, sobre os prêmios legais e sobre os possíveis resultados da colaboração, volta lá, assiste esses vídeos para que você possa entender melhor como é que funciona a colaboração premiada e então entender o procedimento, ok? E se você não é inscrito nesse canal, já sabe, se inscreve, já deixa seu like, compartilha esse vídeo e ativa os sininhos das notificações para que você possa ficar sempre atualizado nas novidades do canal do Referência Curso Preparatório, ok? Vamos seguir então a nossa aula aqui. Vamos lá. Como já dissemos, falamos sobre o conceito, falamos sobre os prêmios legais, falamos sobre os possíveis resultados a serem obtidos na colaboração, mas como que funciona a colaboração? O primeiro passo da colaboração é a proposta de formalização de uma colaboração. Essa proposta necessariamente parte da defesa. Ah, professor, mas você falou em um momento anterior que a voluntariedade é diferente da espontaneidade. A iniciativa não necessariamente é da defesa. Sim, disse isso. Só que aqui existe uma proposta de formalização a partir da defesa. A lei fala que essa proposta de formalização parte da defesa do colaborador com o seu defensor. E aí, não significa dizer que o Ministério Público ou o órgão de investigação não tenha sugerido isso como uma forma de que o colaborador ali e sua defesa possam apresentar essa formalização, ok? Mas, de qualquer forma, essa proposta de formalização é apresentada pela defesa. Então, a partir do momento em que se recebe essa proposta de formalização do acordo de colaboração, existe um marco temporal do início das negociações e também do início da confidencialidade. A partir desse momento, fica vedada a divulgação de qualquer tratativa que tenha sido feita entre colaborador e celebrante, ainda que isso não venha a ser formalizado efetivamente, e também não se pode divulgar nenhum dos documentos que formalizam essa colaboração premiada. Ok, senhores? Então, a partir daqui, existe o marco da confidencialidade. Quando vai ser o levantamento dessa confidencialidade? Somente lá, no momento do recebimento da denúncia ou da queixa-crime, conforme artigo 7º, parágrafo 3º da Lei 12.850 de 2013. Então, esse é o momento em que há o levantamento do sigilo. É uma decisão judicial do levantamento do sigilo, mas é uma decisão judicial que tem um momento de acontecer, que é no momento do recebimento da denúncia ou da queixa-crime. Então, essa novidade aí, esse momento do levantamento do sigilo é justamente para evitar que aconteçam levantamentos de sigilos de colaborações premiadas fora do momento oportuno. Ok, senhores? Então vamos lá. A proposta de formalização ela é feita pessoalmente, pelo colaborador e o seu defensor ou o seu advogado. Esse defensor e esse advogado tem que ter procuração com poderes específicos. Já falamos sobre isso. Esses poderes específicos têm que constar da procuração e lá na procuração tem que tem competência para celebrar acordos de colaboração premiada. Mas essa proposta de formalização ela pode ser sumariamente indeferida pela própria autoridade de polícia judiciária, pelo delegado de polícia no curso do inquérito ou pelo Ministério Público, mas com uma justificativa. Tem que haver uma justificativa e tem que haver uma ciência do interessado que apresentou essa proposta de formalização. Não sendo indeferida a proposta de formalização, então as partes assinam um termo de confidencialidade. Ah, professor, mas você falou que a confidencialidade se inicia lá na apresentação da proposta de formalização. Correto. Aqui nós temos um termo de confidencialidade, mas o marco temporal da confidencialidade é anterior a esse termo, ok? Guarde isso aí. Esse termo de confidencialidade vai marcar ali o início do prosseguimento aí, das tratativas que já começaram a acontecer no momento da apresentação da proposta, também vai vincular os órgãos envolvidos na negociação e também vai impedir o indeferimento posterior dessa negociação, dessa proposta de formalização, sem uma justa causa. E aí, para que haja, é possível que haja um indeferimento? Sim, é possível, mas tem que haver uma justa causa. O Ministério Público ou a autoridade de polícia judiciária tem que efetivamente justificar ali
que não vai continuar aquele acordo de colaboração premiada porque, por exemplo, o colaborador continua, persiste ali na conduta delitiva, integrando a organização criminosa e praticando crimes com aquela organização criminosa que ele está colaborando e delatando. Ok, senhores? Então, essa é uma possibilidade de indeferimento posterior ao próprio termo de confidencialidade. É, sim, possível. A proposta de formalização, mas esse termo de confidencialidade não implicam necessariamente na suspensão da investigação. É possível que haja suspensão do prazo para oferecimento da denúncia, possível que haja suspensão do prazo do oferecimento da denúncia, relativos ao colaborador especificamente, por até 6 meses, prorrogáveis por igual período. Isso aí justamente é para justificar as tentativas de concretizar os resultados possíveis daquela colaboração que está sendo feita. Então, é possível que nesse acordo, nessa proposta de formalização inicial ali, no acordo haja uma propositura, por exemplo, de medidas processuais penais cautelares. Por exemplo, não vamos implicar ali, não vai implicar para aquele colaborador uma medida constritiva, uma busca domiciliar, uma prisão cautelar. Então vamos evitar essas medidas para esse colaborador. Isso pode ser formalizado, isso pode ser acordado nesse momento aqui da proposta de formalização com o termo de confidencialidade. Isso não, repito, não suspende automaticamente a investigação. Pode haver também um acordo ali sobre as medidas assecuratórias, por exemplo, o sequestro de bens. Então, é possível que haja um acordo ali para que não haja o sequestro de bens durante aquele período de negociações até a homologação, até mesmo posterior à homologação da colaboração premiada. E também é possível o acordo a respeito das medidas processuais cíveis admitidas na legislação correspondente, na legislação do Código de Processo Civil. Ok, senhores? Então, todas essas tratativas devem ser realizadas na presença de advogado ou de defensor, lembrando, mais uma vez, com poderes específicos para isso. Havendo conflito de interesses entre defensor e colaborador, necessariamente o celebrante aqui no caso aqui, o Ministério Público ou a autoridade de polícia judiciária vai solicitar um novo advogado, um novo defensor público para representar aquele cidadão naquela colaboração premiada que ele está fazendo. Ok, senhores? Então, feita a proposta de colaboração, o que tem que conter nessa proposta? De acordo com a orientação conjunta 01 de 2018 do Ministério Público Federal, que é justamente a fonte de onde bebeu o pacote anticrime para inserir alterações na Lei 12.850 de 2013. Se você tiver a oportunidade, vai lá, dá uma conferida na orientação conjunta 01 de 2018 do Ministério Público Federal. Em cada fato individualizado deve ser apresentado em anexos pela defesa. E o que vai ter ali nessa proposta de formalização? A descrição dos fatos delitivos, a duração dos fatos, os locais de sua ocorrência, identificação de todas as pessoas envolvidas, os meios da execução do crime, eventual produto ou proveito do crime, potenciais testemunhas dos fatos e outras provas de colaboração existentes em relação a cada fato e a cada pessoa, estimativa dos danos causados. E aí essa incumbência da defesa de apresentar isso em anexos separados, em documentos separados, juntar a prova de cada coisa, de cada fato que está sendo alegado em separado, para que a colaboração não seja interrompida por conta de uma determinada situação em investigação que sobrevier sobre um fato específico. E aí a defesa vai indicar tanto as provas quanto os elementos de corroboração possíveis de se efetivar naquela prova, possíveis de confirmar aquela declaração feita em sede de colaboração. O colaborador necessariamente narra todos os fatos ilícitos para os quais ele concorreu enquanto autor ou coautor daquela organização, integrante daquela organização criminosa, e que tenha relação direta com os fatos investigados naquele inquérito, naquele processo que está instaurado. Então essa proposta de colaboração é possível que antes de uma formalização efetiva, de uma assinatura dessa proposta, haja ali uma investigação preliminar para que verifique se realmente aquela proposta de colaboração ela é uma proposta viável e se houver necessidade ali, mas quando que vai haver isso? Quando houver uma necessidade de identificação ou complementação do quê? Do objeto
né, do conteúdo, efetivamente, do que é a amarração ali do objeto, do fato que está sendo, ou fatos que estão sendo apurados e que estão sendo informados por aquele colaborador, a definição jurídica, relevância, e aqui lembrando aqui, ó, utilidade e interesse público. Então, essa investigação é para verificar se essa colaboração vai atender esses requisitos aí previstos na lei. É possível que haja essa investigação. Necessariamente vai acontecer? Não. O Ministério Público, a autoridade de polícia pode dispensar isso, tendo em vista que a colaboração já é suficiente e acha que vai ser essencial aquela colaboração e já pode formalizar ela de uma vez. Se, após essa instrução, que é feita preliminarmente, o Ministério Público ou a autoridade de polícia judiciária entenderem não ser viável o prosseguimento da colaboração premiada, essas informações colhidas em sede de investigação preliminar em razão da proposta de formalização não podem ser utilizadas para nenhuma finalidade. Nenhuma finalidade, ok? Nenhuma. Não pode ser utilizado nem contra o réu, nem contra os corréus, nem contra ninguém. Esses documentos, essas investigações preliminares, elas simplesmente vão ser arquivadas, sumidas, desaparecidas do processo, não serão utilizadas para absolutamente nenhuma finalidade. Então, em resumo aqui, termo de colaboração, mais as declarações do colaborador, mais as investigações preliminares realizadas, quando forem realizadas, vão ser encaminhadas para o juiz. Aí o juiz vai fazer uma oitiva em sigilo do colaborador, sem notificar ninguém, sem notificar os corréus. Ele então vai fazer uma análise do que a lei fala, que o juiz vai analisar a regularidade e legalidade daquela colaboração, a adequação dos benefícios pactuados pelo Ministério Público e a autoridade judiciária com o defensor e o colaborador com relação aos previstos naquele rol de prêmios legais que nós já falamos, que estão previstos no artigo 4º, tanto no caput quanto nos parágrafos, a adequação dos resultados da colaboração aos previstos na lei, então os resultados que o colaborador se propõe a entregar, a informar ali, se eles estão de acordo com os previstos da lei, e também a voluntariedade, especialmente se aquele colaborador estiver sob alguma das medidas cautelares. Então o juiz fez a análise desse conjunto, ele vai então homologar aquela proposta, aquele acordo de colaboração premiada ou não homologar. No caso de não homologar, ele vai devolver para que sejam feitas as adequações que forem pertinentes. Mas o juiz ele não vai alterar os termos do acordo. O juiz simplesmente homologa ou não homologa, porque ele não integra a negociação. Vimos isso no parágrafo 6º. O parágrafo 10A, ele vai dizer que em todas as fases do processo deve-se garantir ao réu delatado a oportunidade de manifestar-se após o decurso do prazo concedido ao réu que o delatou. Isso é uma decisão, um entendimento que o STF já tinha pacificado e o pacote anticrime inseriu isso no texto da lei. Ou seja, o réu delatado, aquele que foi apontado pelo colaborador, ele sempre se manifesta após o prazo concedido ao réu delator, ao réu colaborador. O parágrafo 16, que eu considero bastante importante, que também é uma alteração trazida aí no pacote anticrime, falou que nenhuma das seguintes medidas será decretada ou proferida com fundamento apenas na declaração do colaborador. Ou seja, somente aquilo que o colaborador fala não pode ser suficiente para decretação de medidas cautelares reais ou pessoais, recebimento da denúncia ou queixa-crime, sentença condenatória. Ou seja, essas medidas aí que são medidas efetivamente que vão gerar um constrangimento, na vida pessoal ou patrimonial das pessoas, não podem efetivamente ser decretadas com base somente na colaboração. Ou seja, outras provas precisam estar ali corroborando. Por isso a importância dos elementos de corroboração que podem e devem ser apresentados pela defesa lá na proposta de formalização, conforme já falamos. O pacote anticrime, então, ele alinhou a jurisprudência, do STF e a doutrina, o que já estava sendo escrito sobre colaboração premiada, e colocou tudo isso no próprio texto da lei. O STF já havia se pronunciado de que o juiz ele não pode condenar e não pode receber denúncia com base exclusivamente na delação premiada.
Vamos citar aqui também o parágrafo 17 do artigo 4º, que vai falar assim: o acordo homologado poderá ser rescindido em caso de omissão dolosa sobre fatos objeto da colaboração. O que é isso? O colaborador tem conhecimento de determinado fato, mas ele omite dolosamente esse fato, ele omite dolosamente essas informações, ele não quer falar isso, não quer apresentar provas, não quer... mas ele tem conhecimento dessas provas, ele tem acesso a essas provas. Então, quando se descobre isso, esse acordo, ainda que posterior à homologação, ele pode ser rescindido sem problema algum, uma vez que houve uma quebra contratual ali, já que o colaborador ele se compromete a entregar e falar tudo o que ele sabe e o que ele possui de provas. O parágrafo 18 também eu considero bastante importante, diz o seguinte: o acordo de colaboração premiada pressupõe que o colaborador cesse o envolvimento da conduta ilícita relacionada ao objeto da colaboração, sob pena de rescisão. Então são essas duas possibilidades aqui de rescisão que o Ministério Público e a Autoridade de Polícia Judiciária podem requerer diante do juiz, tendo em vista aí que o colaborador ele efetivamente não abandonou a conduta delitiva ou então não prestou todas as informações que ele tinha conhecimento e apresentou todas as provas que ele tinha em sua posse. A rescisão por responsabilidade exclusiva do colaborador tem-se decisão aí do STF, conforme o inquérito 4483 do Distrito Federal, que é possível o aproveitamento integral das provas produzidas. O STF já se pronunciou a respeito disso nesse inquérito. Mas, quando houver aí uma rescisão, somente nesses casos em que houver rescisão por culpa exclusiva do próprio colaborador, nesses casos do parágrafo 17 e do parágrafo 18. Quando houver uma anulação por conta de algum dos defeitos, aí podemos dizer aí ausência do defensor em algum ato, ausência de voluntariedade, né, não advertência quanto ao direito ao silêncio, e aí nós temos um caso diferente, que vai acontecer a nulidade de todas as provas, uma vez que houve ali um erro, um defeito grave, um defeito de ordem pública durante o procedimento da colaboração. Então, senhores, basicamente é isso aqui que acontece. Em resumo, pré-acordo de colaboração, existe uma proposta de formalização, a partir dali nós temos o início da confidencialidade, aquele acordo não sendo indeferido, aquela proposta de formalização não sendo indeferida sumariamente, ela vai gerar um termo de confidencialidade, início das tratativas ali. É possível que haja uma investigação preliminar para que se levante ali objeto, fatos e etc. A partir desse momento, então, formalizado o acordo, colhida a declaração do colaborador, essa formalização apresentada pela defesa ali pelo colaborador em anexos separados, fato a fato, individualmente de cada fato, é apresentada ao juiz, o juiz homologa ou não homologa, e a partir desse momento, então, acontecem ali todos os procedimentos decorrentes daquela colaboração. E aí vamos obter provas a partir daquela colaboração, vamos realizar diligências a partir daquela colaboração. E aí, quando for no momento oportuno, ou seja, lá na sentença, o juiz vai fazer uma avaliação dos benefícios pactuados com os resultados obtidos e vai fazer o peso, vai estabelecer ali o seu convencimento a respeito disso, a respeito dessa colaboração. Ok? É importante lembrar, senhores, que não importa se o acordo já foi homologado ou não homologado, o colaborador pode ser ouvido pelo Ministério Público ou pelo delegado de polícia, né, responsável pelas investigações, mesmo depois de homologado o acordo. Então ele pode ser ouvido, sempre acompanhado do seu defensor. Todos os atos, vamos lembrar, que devem ser acompanhados do seu defensor com os poderes específicos, ok? A sentença lá do juiz, na hora que ele for sentenciar aquele colaborador, ele vai fazer a apreciação ali do acordo homologado e da sua eficácia. E vai pegar então o termo do acordo, os resultados pretendidos com aquele acordo, os resultados que o colaborador disse que ia apresentar, e vai verificar se esses resultados foram realmente obtidos, para poder então fazer a sua avaliação sobre a eficácia da colaboração. Ainda que beneficiado com perdão judicial, ou ainda que não denunciado, o colaborador poderá ser ouvido em juízo a requerimento das partes ou por iniciativa da própria autoridade judicial. Isso, lembrando, sempre assistido
por seu defensor. No ato da sua oitiva, senhores, é importante dizer que o colaborador ele renuncia ao direito ao silêncio. É complexo dizer essa palavra renuncia ao direito ao silêncio. Na verdade, ele não vai exercer o direito, mas o texto da lei é renuncia, ok? O texto da lei renuncia ao direito ao silêncio. E também ele presta o compromisso legal de dizer a verdade, mas não incorre em falsos testemunhos. Se ele mentir, ele não incorre em falsos testemunhos, ok? Mas ele tem um compromisso legal de dizer a verdade. Esse compromisso é justamente para, no caso dele realmente mentir ali, lembrando aí o que está descrito lá nos parágrafos 17 e 18, que é justamente sobre a rescisão do acordo após a homologação, ok? Se ele for ouvido, então, em juízo, ainda que com perdão judicial, ainda que não tenha sido denunciado, ele tem alguns direitos, e esses direitos estão previstos no artigo 5º da Lei 12.850, como, por exemplo, a preservação do seu nome, qualificação, imagem e outras informações pessoais. O artigo 5º, inciso 2, vai falar que ele tem direito, inclusive, a ser ouvido como uma testemunha anônima, não tem... É possível que isso aconteça, ele vai ser conduzido em separado dos demais corréus e acusados e partícipes daquela organização, e também ele pode participar da audição sem contato, da audiência sem contato visual com os outros acusados, também é um direito previsto aí no artigo 5º, dá uma lidinha no artigo 5º sobre os direitos do colaborador, não vamos nos deter nesses direitos aqui, ok? O registro, então, vai ser feito sempre através de recursos audiovisuais, preferencialmente deverá sempre ser feito aí pelos recursos de gravação magnética, estenotípica, digital ou técnica similar, de forma que isso fique registrado, garantindo-se a disponibilização de cópia do material ao colaborador sempre. Ok, senhores? Então essa é a previsão aí do parágrafo 13 do artigo 4º. Ficamos então por aqui. Qualquer necessidade que os senhores tiverem a respeito de colaboração premiada, entre em contato conosco através dos nossos canais de comunicação. Estamos sempre à disposição dos senhores para qualquer dúvida e qualquer necessidade, ok? Fique com Deus, ótimos estudos para os senhores e até mais.